Olá, pessoal, mais uma vez juntos, agora para iniciarmos o nosso quadro que temos todos os sábados, perguntas e respostas bíblicas. E hoje temos aqui perguntas muito interessantes. Vamos tentar responder pelo menos 3, são 4 perguntas, e as perguntas são extensas, tá certo? Bom, eu vou tocar em alguns pontos, por exemplo, do livro de Apocalipse. Você que gosta e quer aprender mais sobre profecias, sobre interpretações, símbolos que aparecem no livro de Apocalipse, bom, tem aqui no link aqui o curso que eu vou estar iniciando no mês de outubro. E aí o preço é muito barato, é uma contribuição. Você não está pagando, você está dando uma pequena contribuição. E eu tenho certeza que você vai ser constituído na palavra de Deus para compartilhar para muitas pessoas e trazer luz a muitas pessoas, tá certo? Então vamos lá. Gente, nós temos um bordão. Planta na minha vida, porque você vai colher na sua. Gênesis 12, versículo 3. Então, como eu sou filho de Abraão, você é filho de Abraão, se me abençoares, será o quê? Abençoado. Então, aperta o like aí, compartilhe com seus contatos e deixe seus comentários aqui no rodapé. Vamos lá, na primeira pergunta de hoje. Paz, pastor Célio, o senhor tem algum estudo pronto que explique por que a tribo de Dan não faz parte do reino? É da Lise Braz. Lise, muitíssimo obrigado pela sua pergunta. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que a tribo de Dan não está ali no capítulo 7 do livro de Apocalipse, como que apagou o nome dela. Existiu uma maldição. Vou ler aqui a maldição. Onde está a maldição? Deuteronômio capítulo 29, verso de número 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele. E o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O que aconteceu? Você lê o capítulo 7 de Apocalipse e não encontra a tribo de Dan. Pergunta, por que a tribo de Dan não está aqui? Foi apagada? Foi. Por quê? Porque eles adoraram o bezerro de ouro pela segunda vez. Fala assim, onde é que está escrito isso, pastor? Bom, vamos ler a primeira referência lá. É Reis, capítulo 12, versículo 25. Anotei aqui, Reis, capítulo 12, versículo 25 em diante. Presta atenção. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se o povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. Fez 2 bezerros de ouro, pôs um em Betel e outro em Dan. Nós lemos que lá em Deuteronômio tinha uma maldição que o nome seria o quê? Riscado. Muito interessante. E aí você descobre o seguinte. Lendo mais o texto aqui, que eu marquei aqui, você vai ver lá que em Atos, capítulo 3, 21, fala do período da restauração de todas as coisas. Vai ter um período que vai ter a restauração de todas as coisas. Esse período é no período do reino. É o período, ela falou que o nome, a tribo de Dan não estará no reino. Estará sim. Porque é um período de restauração de todas as coisas. Deus fez uma aliança com Abraão. E a aliança que Deus fez com Abraão, ela é incondicional. Detalhe, veja bem. Dan foi riscado baseado na aliança do Sinai. Deus trabalha com o povo de Israel através de várias alianças. Por exemplo, o povo de Israel, eles têm a aliança do Sinai
tem a aliança de Abraão e tem a aliança de Davi. Está só essas três aqui. E tem a aliança territorial. Veja bem, quando Deus quer trabalhar com o povo de Israel, algo que não dependa deles, por exemplo, Deus não trouxe eles para a terra novamente, mas não foi baseado na aliança do Sinai, não. Porque eles quebraram essa aliança, né? Crucificaram o Filho de Deus, né? Então, mas baseado na aliança que Deus fez com Abraão, lá de Gênesis 15, que ela é incondicional, aí sim, o Senhor trouxe. Você vai lembrar que quando Deus queria destruir a nação de Israel, Moisés orou ao Senhor e lembrou o Senhor da aliança que ele tinha com Abraão. Porque Deus poderia destruir sim a nação de Israel baseada na aliança do Sinai. Mas Moisés, muito sábio, falou: ô Senhor, lembra da aliança que você fez com Abraão. E aí aquela aliança é o quê? Incondicional. Interessante, né? Aí veja bem, então vai ter um período da restauração de todas as coisas. Atos 3:21. Todas as coisas é restauração física, a terra vai se tornar um Éden, de acordo com Isaías 11. Restauração moral, de acordo com Mateus 13, tirará do seu reino tudo que causa escândalo, do 40 em diante. E restauração espiritual. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então são três tipos, né? Aí você vai descobrir que sim, a tribo de Dan está lá nesse período. Pastor, me dá uma prova. Dou. Ezequiel, capítulo 48. Ezequiel 48 é no período do reino, do milênio. Versículo 1 e 2. Vamos ler lá? Ezequiel 48, verso 1. Diz assim: são estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etron, até a entrada de Ramate, até Azar-Enon, o limite norte de Damasco, até o junto de Ramate, e desde o lado oriental até o ocidental. Dan terá uma porção. Aí. Dan terá uma porção. Começa assim. Tá vendo? Então, só corrigindo aqui, ô Lise, Dan vai ter parte do reino, sim. Eu estou para fazer uma matéria falando onde estão as 10 tribos. Está no mesmo lugar de sempre. É muito interessante. Fazer um estudo. Eu já tenho até alguns estudos gravados do canal. Eu devo liberar em breve. Mas é muito interessante. Onde esse povo foi e onde eles permaneceram e onde eles foram encontrados. As 10 tribos perdidas. Que não são perdidas mais. É muito interessante. É algo tremendo. Agora veja bem. Há uma questão sobre Dan. Quando a gente lê Daniel 9:27, fala que eles farão aliança com ele por uma semana. Essa aliança é o povo de Israel. Vai fazer uma aliança com o anticristo por uma semana, 7 anos. É possível que Dan esteja ligado a essa aliança, a essa relação especial com o anticristo no período da grande tribulação. É possível. Você fala assim, baseado em quê? Baseado em Gênesis, capítulo 49. Olha o que diz lá sobre Dan em Gênesis 49, verso de número 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Até aí tudo bem, porque a palavra Dan quer dizer juiz. Não tem nada, tá tranquilo. Agora olha aqui. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espera ao Senhor. Percebe? Que logo depois de falar dessa questão de Dan, da atuação de Dan, vem uma frase, a tua salvação espera ao Senhor. Por quê? Porque a gente sabe que no final da grande tribulação, o Senhor trará salvação para os judeus. De acordo com Zacarias 12:10. Né? Os judeus só se convertem judeus, que vão ter preeminência, de acordo com Zacarias, muito antes das 10 tribos. Ou seja, judeu e Benjamim, né? Se convertem no final da grande tribulação. Se convertem a Jesus. Vamos entender bem essa questão, é só no final. Vou provar isso aqui. Então tá certo. Então poderá ter uma relação, isso aqui já é uma possibilidade. Mas que eles foram riscados por causa dessa relação, ou por causa da maldição de ter adorado o bezerro pela segunda vez, isso é fato. Você pega esses 3 textos que eu dei aí, de Deuteronômio, de Reis, e aí você vai
concluir essa questão, tá certo? Vamos lá para a pergunta seguinte. Valéria Severo fez a segunda pergunta. Qual que é a pergunta da Valéria? Irmão, não achei nada sobre os 144 mil. São literais? Os 144 mil é um número simbólico, porém representa um número pequeno. Pastor, qual que é a base que você diz que representa um número pequeno? Porque você vê no capítulo 14, por exemplo, lá fala o seguinte. O que fala no capítulo 14? Eles são primícias. Numa colheita você tem lá primícias, ceifa e rabiscos. Vamos pegar só primícias e ceifa, em termos de amadurecimento, para colher. Você tem uma plantação de laranja. As primícias é o quê? É quase nada. Você chega lá e conta 5 laranjas ou 10 no meio daquele tantão de laranja verde madura. Aquelas são a primícia. Um carro de banana, as bananas que amadurecem primeiro. 1, 2 ou 3, ou talvez só uma. Essa é a primícia. Então, primícia representa um número pequeno. O número é simbólico, tá certo? Outra coisa, os dois grupos são o mesmo grupo? Vou fazer um vídeo sobre essa questão, mas eu vou dar alguma luz aqui para vocês. Não são. Porque os 144 mil do capítulo 7, versículo 4, eles têm o sinal, o selo do Deus vivo, mas eles não têm o selo do Cordeiro. Igual no capítulo 14. Por quê, pastor? Porque quem tem o selo do Cordeiro é que se converteu a ele. É que pertence a ele, porque esse selo é sinal de propriedade. Como poderia ter, sendo que os judeus se convertem no final da grande tribulação? E essa palavra Cordeiro está associada à primeira vinda de Cristo. E a segunda já não é Cordeiro, é leão. Capítulo 14 diz assim, são esses os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. 14, do 3 ao 4. O povo de Israel nunca seguiu o Cordeiro como nação, e quando seguir, vai seguir o leão da tribo de Judá. Não sei se você sabe, essas duas figuras, Cordeiro, primeira vinda, leão, a segunda, tá certo? Ok, trata-se de dois grupos? Sim, dois grupos diferentes. Um representa Israel, não tem dúvida nenhuma, basta ler o versículo 9, descreve as tribos de Israel, e outro retrata aqueles que amadurecem primeiro, pertencentes à igreja, são aqueles que amadureceram primeiro, por isso foram colhidos primeiro. Vou fazer um vídeo sobre essa questão. E voltando para o estudo do seu vídeo, a noiva são as primícias da colheita? Muito bem, a noiva são as primícias da colheita, tá certo. Detalhe, gente, hoje em dia eles chamam a igreja de noiva. Na igreja tem a noiva. Por quê, pastor? Porque, raciocina comigo, a noiva não é a Nova Jerusalém? Vi descer do céu a Nova Jerusalém. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. É correto chamar a igreja de Nova Jerusalém? A igreja não tem esse nome, não. Pois é, Nova Jerusalém aqui abrange santos da velha aliança e da nova. Abraão aguarda a cidade cujo arquiteto é o Senhor. Então, a noiva, sim, ela está associada com os vencedores do Velho Testamento, com os vencedores do Novo Testamento. Tá certinho. Então, na igreja tem a noiva. Tá certo? Mas não, porque a igreja é o corpo de Cristo. Né? Então, ok, acho que respondi. Qual a diferença entre demônios que não são anjos caídos de anjos e demônios? Aqui quer saber a diferença entre demônios e anjos. Bom, Carla, vou tentar explicar para você aqui o que eu acredito. Muitos não acreditam assim. O que eu acredito, tá bom, Carla? É assim, demônios, eles são semideuses. Eles são relação de anjo com homens. Em que período? Não é agora, não. Por exemplo, esses gigantes não existiam na época que o povo de Israel estava aqui. Seria lá em Números 33, vimos lá os Néfilins, né? Ou seja, quando a Bíblia fala os Néfilins, representa o quê? Os anjos. E os filhos dos gigantes, ou seja, aí já são o quê? Os filhos, porque Néfilins só representa anjos ou representa semideuses. Depende do contexto. Os Nefilins. Nesse contexto aqui, os primeiros Néfilins são os anjos. Os filhos deles são a relação entre mulher e anjo. Então o que acontece? Eles morreram. Aí eles morreram e aí ficaram vagando. E eles são loucos por corpos. Esses têm macho e fêmea. Agora, anjos caídos, eles ficam nos ares. Eles visitam a terra. Claro,
Mas eles têm corpos, eles não precisam de corpos. Mateus 12 fala que quando um espírito sai de um homem, espírito imundo, que aí é o Néfilim, ele vaga por lugares áridos à procura de repouso. Se não encontra, ele volta para sua casa. Por quê? Ele tem uma necessidade de ter corpo. Mas não é assim com os principados e potestades que habitam nos ares. Eles podem até possuir um corpo, mas eles consideram o corpo humano como um estorvo. Tá certo? Então tem essa diferença. Seria o semideus da mitologia ou a mescla do céu com a terra nessa relação dos filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens. Tá certo? Eu creio que eu respondi todas as perguntas hoje. Bom, esse é o vídeo que eu queria fazer. Eu te pedi, nos dê um like aí, compartilhe com os seus contatos e nos abençoe. Até o próximo vídeo.